O conteúdo do vídeo de hoje é uma entrevista com o autor Joel Baden sobre o lançamento de seu livro The Composition of the Pentateuch: Renewing the Documentary Hypothesis. Espero que gostem. Talvez seja exagerado referir-se à existência de duas escolas de pensamento concorrentes como uma crise. Afinal, é difícil pensar em um único aspecto da pesquisa bíblica em que não haja opiniões divergentes, leituras contraditórias ou reconstruções históricas diversas. As várias opiniões sobre as origens dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, não constituem uma crise nos estudos de Qumran. Esses casos de discordância acadêmica são pontos de disputa ou questões sobre as quais um consenso ainda não foi alcançado. No entanto, referências à pesquisa atual sobre o Pentateuco frequentemente utilizam o termo crise para descrever o estado do campo. Isso se deve, em parte, ao fato de que a divisão entre as duas escolas de pensamento na pesquisa do Pentateuco é particularmente grande. Geograficamente, é essencialmente do tamanho do Oceano Atlântico, com uma escola localizada quase inteiramente na Europa continental e a outra, em grande parte, nos Estados Unidos. Teoricamente, a diferença é igualmente grande. A base fundamental da abordagem de cada escola é essencialmente rejeitada pela outra. Além disso, a mudança na pesquisa europeia para longe da hipótese documentária ocorreu muito rapidamente. Pode-se quase traçar uma linha na publicação do livro de Rendtorff, O Problema do Processo de Transmissão no Pentateuco, em 1977, com a pesquisa pré-Rendtorff sendo amplamente documentária e a pós-Rendtorff sendo quase inteiramente não documentária. Para os estudiosos formados na hipótese documentária, como a maioria dos americanos ainda é, há a sensação de que se você piscasse no momento errado, perderia o surgimento repentino de uma nova e radical onda de pesquisa. E, dada a profusão e a profundidade da pesquisa europeia, pode ser difícil acompanhar. Também é verdade que, como há poucos estudiosos americanos ensinando a visão não documentária atual, os acadêmicos americanos não tiveram uma introdução sistemática e completa à mais recente pesquisa sobre o Pentateuco. O resultado é que, para muitos, o que se sabe é que o modelo documentário que aprendemos na escola foi descartado, mas não aceitamos seu suposto substituto. Some-se a isso a centralidade da questão da composição do Pentateuco para todo tipo de pesquisa bíblica, passada e presente, incluindo, mas não se limitando à história inicial de Israel, ao desenvolvimento da religião israelita, à teologia bíblica, ao estudo das tradições orais e à datação dos textos bíblicos. E torna-se mais evidente porque a pesquisa sobre o Pentateuco representa uma crise. Se, como estudioso americano, você deseja falar ou escrever sobre qualquer tópico que dependa, ainda que levemente, da análise do Pentateuco, pode-se ver em um impasse. Ou continua usando a pesquisa mais antiga que aprendeu, mas que sabe que agora é considerada ultrapassada, ou precisa desfazer o que aprendeu e mergulhar completamente na abordagem europeia mais recente. Poucos estão dispostos a fazer o último. Aqui, em grande parte, ainda aprendemos e ensinamos o modelo documentário, mas depois somos incapazes de aplicá-lo de maneira produtiva sem o medo de sermos rotulados como desatualizados. Como resultado, a produção acadêmica dos Estados Unidos em estudos pentateucais diminuiu acentuadamente nos últimos 40 anos. Isso pode representar uma crise legítima. Hoje, no entanto, essa situação está mudando. Estão sendo produzidos trabalhos documentários sérios, rigorosos, textualmente e metodologicamente rigorosos. Em certo sentido, teoricamente, isso aprofunda a crise. Agora, há de fato duas visões
fundamentalmente conflitantes sobre a composição do Pentateuco. Em outro sentido, porém, na prática, a crise pode estar melhorando. Aqueles estudiosos que estiveram à deriva no grande mar pentateucal podem descobrir que suas visões, há muito sustentadas, têm um lugar novamente. Em resumo, a hipótese documentária está recuperando seu lugar como uma abordagem viável, produtiva e atual ao Pentateuco. Isso não quer dizer, no entanto, que a hipótese documentária do início do século XX esteja simplesmente sendo reiterada. Pelo contrário, uma das principais contribuições do trabalho crítico de fontes mais recente foi a identificação e correção dos problemas metodológicos que atormentavam a pesquisa anterior. Os próprios problemas que, é justo dizer, contribuíram significativamente, se não primariamente, para o afastamento da hipótese documentária na Europa nas últimas gerações. Dois desses problemas metodológicos merecem atenção especial: a questão das diferenças estilísticas como meio de distinção entre as fontes e a questão da semelhança de conteúdo entre as várias fontes. Por gerações, a base mais comumente citada para diferenciar uma fonte da outra foi a questão de estilo e terminologia. Listas são produzidas, listas de palavras que pertencem a uma fonte ou outra. Não quero sugerir que não existam palavras ou frases que sejam exclusivas de uma única fonte, porque certamente existem. O problema é que essas listas são tomadas como prescritivas. Quando você se depara com uma palavra específica, verifica a lista para ver a qual fonte ela pertence. E então, você sabe qual fonte está olhando. Tal procedimento parece ignorar a noção básica de que todos os autores bíblicos conheciam hebraico e eram perfeitamente capazes de usar qualquer palavra do idioma que desejassem. Portanto, devemos ser cautelosos em como estilo e terminologia são usados no trabalho crítico de fontes. Essas características não são prescritivas. Elas não nos dizem a qual fonte uma passagem pertence. Elas são, em vez disso, descritivas. Uma vez que isolamos as fontes em sua totalidade em todo o Pentateuco, então, e somente então, estamos em liberdade de dizer quais palavras ou frases, se houver, são exclusivas de um documento específico. O outro grande problema metodológico das análises críticas de fontes clássicas era a crença implícita de que as fontes deviam contar as mesmas histórias da mesma maneira. Embora haja alguns episódios que são obviamente únicos para um único documento, o Akedah, por exemplo, em muitos casos, os estudiosos acreditavam que mais de uma fonte deveria ter contado uma determinada história. Mesmo em passagens aparentemente unificadas, os estudiosos faziam grandes esforços para retirar versículos e atribuí-los a outra fonte, unicamente porque exigiam evidências de outra fonte. Não há razão a priori para pensar que as fontes devam ser tão semelhantes, no entanto. Na verdade, dadas suas diferenças teológicas, por que deveríamos nos surpreender com diferenças na trama também? No entanto, problemas metodológicos não são o mesmo que problemas teóricos. A hipótese documentária, deve-se sempre lembrar, é precisamente isso: uma hipótese. É uma tentativa de explicar os fenômenos literários do Pentateuco. Clara contradição narrativa, repetição e descontinuidade. Ela postula que a melhor explicação para essas características é a existência de 4 documentos independentes que foram combinados em um único texto, basicamente o Pentateuco canônico como o temos agora. É a solução literária para um problema literário, nada mais e nada menos. Alegações acadêmicas sobre critérios estilísticos ou similaridade de narrativas não são partes inerentes da teoria, são aspectos dos métodos usados para argumentar em favor da teoria. Se eles não têm sucesso,
A teoria não falha necessariamente. Os métodos falham. A teoria pode simplesmente precisar ser argumentada em outras bases. Assim, as críticas muito corretas dos estudiosos antes documentários, desde os primeiros dias da teoria até o nosso tempo, não são necessariamente motivos para rejeitar toda a hipótese. São, em vez disso, um chamado para refinar e revisar os métodos empregados pelos estudiosos ao descrever e aplicar a hipótese. Quando esses refinamentos e revisões são realizados, como tem sido recentemente, a hipótese documentária recupera seu lugar como a explicação mais econômica e abrangente para os fenômenos literários do Pentateuco canônico. David Wright denominou a abordagem crítica de fontes recente de hipótese neodocumentária, um rótulo que está ganhando algum uso entre seus adeptos e outros. O que, então, constitui a forma da hipótese neodocumentária? Como ela difere de sua encarnação anterior? Como leva em consideração os problemas metodológicos da pesquisa documentária clássica? Como nos ajuda a entender melhor a composição do Pentateuco? Primeiro, embora a pesquisa clássica frequentemente tomasse marcadores estilísticos e terminológicos como ponto de partida para a divisão do texto, a hipótese neodocumentária reconhece que esses elementos são valiosos apenas como critérios secundários e de apoio. Em vez disso, colocamos em primeiro plano da análise a trama e a continuidade narrativa, os eventos que ocorrem, a sequência em que ocorrem, causa e efeito. A marca de um autor é a criação e adesão a um conjunto distinto e definível de reivindicações narrativas. Quem fez o quê, quando, onde e como. Onde essas reivindicações são contraditórias, devemos considerar que um autor diferente está em ação. Onde são as mesmas, não há necessidade de buscar qualquer divisão de fonte. Não é pouca ironia que na pesquisa não documentária atual, estilo e terminologia tenham reaparecido triunfantemente como a base fundamental para a análise, e com exigências muito maiores de similaridade linguística do que a pesquisa clássica de fontes jamais exigiu. Segundo, a crença de que os documentos deveriam ter contado as mesmas histórias da mesma maneira, um marco da pesquisa clássica, é descartada na hipótese neodocumentária. Em seu lugar está o reconhecimento de que não há absolutamente nenhuma razão para que cada fonte não pudesse, e de fato, não devesse contar as histórias como quisesse. As fontes, de fato, contam histórias muito diferentes dentro da mesma estrutura maior, com episódios diferentes, em ordens diferentes e com pontos de vista muito diferentes. Esse reconhecimento permite que passagens literariamente unificadas permaneçam assim, e também permite divisões de fonte mais simples. Terceiro, por gerações, a hipótese documentária foi considerada sinônimo da reconstrução evolutiva de Wellhausen, do desenvolvimento da religião israelita antiga. A divisão de fontes e a colocação das fontes em uma linha reta de desenvolvimento, do mais antigo ao mais recente, do naturalístico ao legalista, foram tomadas como a afirmação fundamental da hipótese. Isso é demonstrado pelas tentativas, na pesquisa, de refutar a hipótese documentária argumentando contra a visão de Wellhausen sobre a religião israelita, como se a primeira dependesse da segunda. Pelo contrário, no entanto, foi a divisão de fontes de Wellhausen em sua composição que permitiu sua reconstrução histórica no Prolegomena. No primeiro livro, ele abordou apenas as evidências literárias. No segundo, ele tratou apenas das questões históricas. A hipótese neodocumentária retorna à primeira etapa e deixa a segunda sem consideração. A questão literária é primordial, e é de fato a única questão que pode ser respondida pela teoria documentária.
mesmo que se discorde ou refute os argumentos do Prolegomena de Wellhausen, a análise literária do Pentateuco permanece por seus próprios méritos. Quarto, no modelo clássico, as fontes foram entendidas como representando períodos históricos distintos e, portanto, foram datadas de acordo. A ordem JEDP foi quase universalmente aceita e foi a base para grande parte da análise. Na hipótese neodocumentária, a datação absoluta das fontes não é um tópico de investigação. Há pouco nas próprias fontes que permita qualquer datação absoluta. O que é possível é uma datação relativa, embora apenas em um caso específico. A relação de D com E e J deixa claro que D foi escrito depois dos outros dois documentos não sacerdotais. No entanto, se J ou E veio primeiro, ou como P se encaixa nesse quadro, são perguntas para as quais os dados literários simplesmente não fornecem evidências. Tampouco a teoria depende de qualquer datação específica dos documentos. Se todos os quatro foram escritos em um intervalo de 20 anos, as evidências literárias não mudariam. Se J foi escrito no século X e P na Idade Média, as evidências literárias não mudariam. A datação das fontes não tem impacto sobre a hipótese neodocumentária. Quinto, a teoria clássica das fontes muitas vezes se preocupava em identificar as várias camadas que compunham as fontes individuais, postulando J1, J2, etc. Além disso, a presença de camadas nas fontes foi usada para resolver supostas discrepâncias internas dentro das fontes. A hipótese neodocumentária preocupa-se apenas com a forma penúltima do texto, o que o compilador tinha em mãos quando juntou os quatro documentos. Essa abordagem permite muito mais clareza ao abordar a questão de como o Pentateuco chegou a ser assim, pois recua apenas um único passo. É crucial notar, no entanto, que a hipótese neodocumentária não nega o crescimento interno das fontes, simplesmente não se preocupa com isso. Como tantas outras coisas, como cada fonte passou a parecer como parece, é uma questão secundária. A hipótese neodocumentária não nega que cada fonte tem uma história, nem nega que o próprio Pentateuco tem uma história após a compilação dos documentos. É uma resposta restrita para uma pergunta restrita. Sexto, a abordagem clássica postulava pelo menos 3 redatores para o Pentateuco, cada um responsável por uma etapa no crescimento evolutivo do texto. A hipótese neodocumentária postula um único compilador, quase mecânico, que foi responsável pela combinação dos 4 documentos. O trabalho do compilador foi inteiramente literário. Foi nada mais do que a combinação dos 4 documentos em uma única história, com os raros pequenos ajustes e inserções que contribuíram para esse processo. Atividades literárias que não participam do processo de combinar os documentos de fontes, glosas, adições secundárias, revisões teológicas, não fazem parte do trabalho do compilador e não são atribuídas a ele. Sétimo, a teoria clássica começou como uma proposição relativamente simples. 4 documentos independentes, combinados em um único Pentateuco. Com o tempo, no entanto, ela se expandiu dramaticamente, de modo que mesmo dentro de uma geração ou duas de Wellhausen, a análise do Pentateuco exigia incontáveis siglas, divisões regulares. A hipótese neodocumentária restaura a simplicidade da pesquisa anterior. Ela exige precisamente 4 fontes e um compilador. A hipótese documentária, em geral e em seus detalhes, é uma solução literária para um problema literário, e nada mais do que isso. Ela não começa com a busca por fontes no texto. As fontes são a conclusão da teoria, não seu início. Ela começa com o texto canônico e os problemas literários que exigem explicação. Por que o Pentateuco é incoerente?
Essa é a questão motriz de todas as investigações críticas sobre a composição do texto. E a hipótese neodocumentária é a resposta mais abrangente e econômica para essa questão. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até mais!